Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos em Gilgal, no meio do deserto da Judeia, o local de uma das 5 pegadas gigantes de Israel. Vamos conhecer este lugar impressionante e descobrir a conexão dele com Josué e com a Bíblia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar entendendo onde nós estamos. Nós estamos a 13 quilômetros de Jericó e somente 2 quilômetros do Rio Jordão. E aqui, no meio do deserto da Judeia, se encontrou uma marcação como de um pé gigante. Aqui nós já vemos o contorno da pegada gigante e ela está conectada à conquista da Terra Prometida, a Josué, a Arca da Aliança e até ao Maná. Mas a única maneira de ver essa pegada é desde os céus. Ela tem 169 metros de comprimento e 88 de largura. E daqui a pouco vamos entender como esta pegada surgiu e quem a fez. Mas vamos começar pelo começo. O povo de Israel foi escravo no Egito por 400 anos. Depois disso, Deus com mão forte tira o povo da escravidão, abrindo o Mar Vermelho. O povo então vai passar 40 anos vagando no deserto. E finalmente, depois de 440 anos, o povo pode entrar na Terra Prometida sob a liderança de Josué. E isso vai acontecer de uma maneira muito impressionante, porque o Rio Jordão vai se abrir e o povo vai entrar. E Josué, com todo o povo, eles montam o primeiro acampamento deles em Gilgal, que é exatamente onde nós estamos agora. Quer dizer, aqui em volta todo o povo de Israel se assenta. E como a Bíblia nos conta, quando eles cruzam o Rio Jordão, Josué pega 12 pedras de dentro do rio e traz até aqui para montar um monumento. E o local desse monumento existe até os dias de hoje. Venham comigo ver as 12 pedras de Josué. Vamos lá. E qual o motivo da construção desse monumento? Eu acho um motivo lindo. Ele tem no fundo um motivo educacional, como está escrito nessa passagem. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Passaram mais de 3.300 anos desde a época que Josué constrói esse monumento e por isso muito dele não sobrou. Nós conseguimos ver claramente onde ele ficava. Tem ainda aqui algumas pedras, mas a maior parte do monumento realmente com o tempo ele desapareceu. E a Bíblia nos fala que é um local de educação a crianças e por isso eu fico um pouco triste de ver esse local assim tão esquecido. De todas as vezes que eu vim aqui em Gilgal, somente uma vez eu vi um grupo aqui passando. Mas eu já tomei também a decisão de quando o Yair, meu filhinho, ficar um pouco maior, eu vou trazer ele para cá e eu vou mostrar esse local e ensinar para ele a história do povo de Israel. E quem sabe no futuro mais pessoas também vão conhecer e vir aqui usar esse local como um local educativo e histórico. Mas ele não é o único local aqui em Gilgal que nós temos. Aqui também se encontrou um altar de sacrifícios. E ele fica logo ali.
Então vamos juntos agora conhecer o altar de sacrifícios de Gilgal. Aqui a gente consegue ver claramente esse altar, pessoal. Ele é um altar redondo, o que não era comum aqui para a região. Ele é um altar diferente de todos os outros. Então eu estou no local do sacrifício, mas nenhum sacrifício vai acontecer aqui agora. E a pergunta é como a gente sabe que esse era um altar do povo de Israel. Além de tudo o que se encontrou aqui em volta, no altar se encontraram ossos de animais. E esses ossos foram analisados e todos os ossos eram de animais kasher, quer dizer, de animais limpos, segundo o Antigo Testamento, o mesmo tipo de animais que eram sacrificados mais tarde no Templo de Jerusalém e também no tabernáculo. E uma coisa interessante é que todos os ossos que se encontraram aqui eram de animais machos. Mas como nós sabemos tudo isso? Porque o professor Adam Zantal, da Universidade de Haifa, ele fez escavações arqueológicas aqui e ele que descobriu essa pegada gigante. Mas ele não descobriu só uma, e sim ele encontrou 5 pegadas aqui na região. Gilgal, em hebraico, significa um círculo de pedras. Este aqui é um Gilgal, ele é o primeiro Gilgal que aparece na Bíblia, mas nós temos outros. Além de onde nós estamos, também há Masuá, Yafit, Sha'ab, Rumani e o último se chama El Burnat, é o Gilgal que aparece na Bíblia, que fica ao lado do Monte Ebal. E todos eles têm o formato de uma pegada ou de uma sandália do pé direito. Mas a grande pergunta é, por que há mais de 3.000 anos atrás eles decidiram fazer tantos locais com formatos de pegadas gigantes? Pessoal, não é uma coincidência. Se a gente dissesse se encontrou um local, alguém podia dizer que é uma coincidência, mas se encontrou 1, 2, 3, 4, 5 pegadas, e tem uma sexta que também está em discussão se ela é dessa mesma época. Então, a pergunta que não quer calar é por que eles fazem nesse formato? E a resposta se encontra na própria Bíblia. A Bíblia fala claramente que onde os teus pés tocarem, onde a sola do teu pé tocar, será o teu território. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. E vemos isso também em Josué. Primeiro, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, Josué, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. E por isso, quando o povo entra aqui, eles colocam uma pegada gigante. E isto representa que eles estão pisando e tomando posse da terra. Porque afinal de contas, Deus promete essa terra a Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência. Jacó, que também é conhecido como Israel, e por isso o povo de Israel são seus descendentes. E a pegada simboliza também o pé de Deus, pois a terra prometida é onde ele coloca seus pés. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nós vemos também na Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 4, que quando eles vão trocar as terras de redimidor, quer dizer, eles estão trocando agora a posse de terras
de Noemi, de uma pessoa a outra, eles vão fazer uma cerimônia com um sapato. Então isso aparece várias vezes na Bíblia e isso também tem uma origem egípcia, pois o povo acabou de sair do Egito 40 anos antes. Os egípcios, quando eles queriam mostrar vitória e poder, eles mostravam o faraó pisando nos seus inimigos. Nós temos vários desenhos em tumbas de faraós com os inimigos aos pés deles. Nós usamos expressões também assim até os dias de hoje em português. Eles estão aos pés dele. E por isso aqui, quando eles querem representar a vitória do povo de Israel e a vitória de Deus, eles usam o símbolo dos pés e dessa pegada gigante, mas a pegada não termina só com isso. Venham lá para a ponta, para o calcanhar do pé, ver o que tem lá. Nós estamos agora no calcanhar, vocês podem ver aqui o final do calcanhar e ele tem um caminho duplo de 2 metros de largura. Aqui a gente vê claramente esse caminho, mas o que ele era? Porque ele está aqui em volta do calcanhar. Esse caminho é o caminho dos sacerdotes levitas. Toda Gilgal ela era importante para as 12 tribos de Israel. E dentro das 12 tribos tinha a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi tinha uma família que era a família de Cohen, que eram descendentes de Arão, o irmão de Moisés. E eles eram escolhidos como os sacerdotes do povo de Israel. Então eles faziam esse caminho aqui de uma maneira ritual, bíblica. E isto era feito justamente no calcanhar, porque nele ficava a Arca da Aliança. Depois que ela cruza o Rio Jordão, este vai ser o local dela. Mas como as multidões podiam assistir essas cerimônias? Os sacrifícios feitos no altar, as cerimônias da caminhada do calcanhar, como se assistia? Vocês podem ver que aqui atrás de mim a gente vê uma grande colina com escadas que parecem inclusive uma arquibancada. E é exatamente para isso que esse espaço servia. Aqui as multidões podiam sentar e olhar para baixo e ver tudo o que acontecia nesse local. E aqui também vai ser onde um anjo do Senhor aparece a Josué e diz a ele o seguinte: tira os teus sapatos, tu estás em solo sagrado, tu estás na terra santa. Mais uma vez a conexão dos pés com a terra e com a conexão com Deus. E agora a nossa última pergunta é: o que esse local no meio do deserto tem a ver com o final da época do maná? O maná era o alimento enviado por Deus que sustentou o povo de Israel durante os 40 anos no deserto. E depois do deserto, o povo entra aqui e passa a ser um povo livre na sua própria terra, na terra que Deus prometeu a ele. E por isso eles entram aqui em Gilgal e vai ser o primeiro local onde eles vão celebrar a Páscoa judaica. Então o povo vem aqui e celebra a Páscoa, e eles vão fazer a primeira colheita de trigo e então Deus para de enviar o maná. Porque o maná era uma coisa necessária para fazer o povo sobreviver, para passar por tempos difíceis. E agora que o povo estava na sua própria terra, eles poderiam começar a criar raízes e não ser dependentes de Deus pelo maná, e sim ser dependentes de toda a terra de Israel, que foi a terra dada por Deus. Então aqui em Gilgal começa um novo capítulo da história do povo de Israel. Mas Gilgal, de um lugar de bênção, vai se transformar em maldição. Pois depois de séculos na terra prometida, parte do povo vai esquecer de tudo que Deus fez por eles e se desviar do caminho correto. Toda a sua malícia se acha em Gilgal,
porque ali os odiei, por causa da maldade das suas obras. Lança-lo-ei para fora da minha casa. Não os amarei mais, pois todos os seus príncipes são rebeldes. Uau! Vejam que passagens pesadas! E também tem essa no livro de Amós. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Gilgal então foi abandonado e esquecido por mais de 2000 anos. E nesse tempo o povo de Israel foi exilado 2 vezes. Mas Deus, com amor e misericórdia, trouxe o povo de volta à sua terra prometida. E hoje podemos ver as bênçãos sobre essa terra. A terra está renascendo depois de quase 2000 anos de exílio. E Gilgal foi reencontrado graças ao arqueólogo Adam Zertal. E os pés do povo de Israel voltaram a essa pegada gigante e a este lugar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje e de conhecer locais tão importantes e ao mesmo tempo tão esquecidos. Então vamos lembrar das histórias bíblicas aqui e ensinar elas também para as próximas gerações. Um beijo e nos vemos na próxima!